Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que bom a gente poder estar junto agora nesse novo formato. Nós estamos aí com o módulo 1, esse módulo abençoado. Estamos aqui para poder compartilhar com vocês a respeito de dois assuntos importantíssimos, que é fé e batismo. Primeiramente, nós estaremos compartilhando sobre fé. E o que é fé? A fé, nós sabemos que é um ingrediente que não pode faltar a todo cristão. É verdade que fé até o demônio tem, mas ele não obedece. Ele crê, mas não se submete à vontade de Deus. Agora, eu e você, nós somos homens, somos mulheres, vocês que são as mulheres, são pessoas de fé. Pessoas que realmente entenderam, e a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Então, se eu desejo viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que demonstra tudo aquilo que Deus é em mim, uma vida segundo o caráter de Cristo, eu preciso ter fé. Fé, ela tem o poder, a capacidade de mover montanhas. Gigantes vão se apresentar diante de nós todos os dias. Os desafios estão aí, mas eu vou precisar dar respostas. Eu vou precisar todos os dias ir e realmente compreender que com fé, com ousadia, crendo, acreditando, confiando, eu vou então fazer a vontade de Deus, eu vou viver coisas grandiosas no Senhor. E a Bíblia também ensina para mim e para você que nós precisamos usufruir através da fé de tudo aquilo que Jesus ele tem por nós. Nós cremos em Deus, cremos que Jesus deu a sua vida a nosso resgate, a nosso favor, nos redimiu, nos comprou, nos limpou, nos purificou, e eu preciso e devo usufruir de todos os direitos, de tudo aquilo que Ele conquista por mim. E eu vou fazer isso de que forma, Pastor Vitor? Eu vou fazer realmente usando e exercitando a minha fé para usufruir de tudo aquilo que Deus tem a meu respeito. E por meio dessa fé, o Espírito Santo agindo na minha vida, depois, é lógico, de eu passar pelo novo nascimento. Porque uma coisa é a fé de uma pessoa que ainda não experimentou o novo nascimento. Ela até acredita, ela tem até certo temor, mas quando os nossos olhos eles se abrem, quando eu e você realmente entendemos o agir sobrenatural de Deus a nosso favor, eu a partir daí começo a dar respostas e eu então passo a experimentar coisas grandiosas em nome de Jesus. A igreja, como toda, ela entende que a salvação ela vem por meio da fé. A salvação, ela vem por meio da fé. Por quê? Porque é algo que eu preciso acreditar. É algo que eu preciso, e fé, eu acredito mesmo não vendo. É como o vento. O vento você não vê, mas você sente, você sabe que ele existe. Você então entende a fé como esse ingrediente que vai poder então te levar a experimentar coisas grandiosas. A primeira delas, a salvação, que é de graça, por meio da fé, ela vem, nos alcançou gratuitamente por aquilo que Cristo fez por nós, mas eu me aposso dela por meio da fé. E essa fé, ela precisa todos os dias ser exercitada. Nós precisamos entender que para entender as coisas de Deus, eu vou ter que dar passos de fé. Eu vou ter que me mover nessa direção
de entender quando eu então acredito e acreditando, eu então me submeto a essa vontade. E quando eu acredito, quando eu creio de todo o meu coração, não é algo que vai, na verdade, me abalar de acordo com as situações que eu vou viver. Eu estou triste, eu parei de crer. Não, as coisas estão difíceis, eu parei de crer. Não, eu continuo acreditando, independente da circunstância. Então a gente pode trazer à memória alguns textos que vão, na verdade, fazer com que eu sempre me lembre, e mesmo que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo vá de mal a pior, eu continuo crendo, porque eu já experimentei, eu já vivo verdadeiramente como um novo cristão, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa que realmente se apossa dessas verdades por meio da fé. Talvez você poderia me dizer assim: pastor Vitor, mas eu acho que eu não tenho fé. Ou alguns poderiam nos dizer assim: como obter essa fé? Nós precisamos entender que essa medida da fé que Deus reparte, descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, capítulo 3, essa medida ela vai sendo acrescida a cada dia mais. Ela vai sendo aumentada a cada dia mais. Jesus, ele cita um exemplo: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos dizer a este monte: saia daqui e vá para acolá, e assim vai acontecer. Você já experimentou agir em fé? Você já tem vivido, tem experimentado ações de fé? Por quê? Porque a fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Fé não é simplesmente eu, depois que tudo está resolvido, eu simplesmente falar: eu sabia que ia dar certo. Não, eu acredito mesmo que ainda eu não vi isso acontecendo de forma concreta. Então eu preciso todos os dias agir com fé, mover com fé. E o princípio da fé, ele é um princípio inabalável. O inimigo, é verdade, que vai tentar soprar, ele vai tentar de alguma forma nos paralisar, mas eu e você que temos essa fé, que confiamos, nós precisamos todos os dias entender que Deus, ele está conosco. Jesus, ele vai citar em alguns momentos com os seus discípulos, com os seus apóstolos, especialmente naquela passagem onde eles estavam no barco e veio ali uma grande tempestade e Jesus estava dormindo. Por que Jesus dormia num momento tão difícil, onde o barco estava sendo soprado de um lado para o outro, onde eles não conseguiam conter aquela situação e os discípulos estavam com medo de o barco afundar? Eles vão então despertar Jesus. Jesus tinha passado o dia todo operando milagres, ele tinha curado pessoas, ele tinha feito bem durante todo o dia, mudado realidades. Naquele momento ele estava descansando. Ele estava descansando porque ele confiava, ele sabia verdadeiramente quem o guardava, quem o sustentava. Ele tinha uma intimidade com o Pai, um relacionamento tremendo com o Pai, e quando ele vai naquele momento ali com os seus discípulos, ele está repousando, ele está descansando. Mas de repente, quando ele é despertado, ele então dá uma ordem àquela tempestade: cala-te. E assim aconteceu. E os discípulos então ficaram boquiabertos: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas Jesus se refere a ele como homens de pequena fé, homens tímidos. Por quê? Porque muitas das vezes eu e você
deixamos de exercitar essa fé, deixamos de assumir o nosso lugar de filho, de herdeiro de Deus, de co-herdeiro com Cristo, de entendermos que nós somos salvos mediante a fé, de graça pela graça. Então, nós, todos os dias, vamos precisar assumir esse lugar. E fé não é uma simples esperança. Esperança muitas pessoas têm, mas a fé é, como diz o texto de Hebreus, é uma certeza, é uma convicção. Eu já sei, eu já tomei posse, eu já vivo, eu já experimento isso todos os dias, porque eu venço, eu rompo em fé, eu resisto, eu me aposto das promessas de Deus, eu sou mais do que vencedor, eu recebo o Espírito Santo. Então, a minha vida, a minha fé, ela precisa e deve estar alicerçada naquilo que eu já recebi e naquilo que eu creio verdadeiramente a respeito daquilo que Deus opera em mim e através de mim. Então, queridos, é isso. Exerça a sua fé. Tome posse verdadeiramente como um homem e uma mulher de Deus, como um cristão que vive pela fé. Se mova nessa direção em nome de Jesus. Nós agora vamos comentar um pouco sobre batismo. Nós sabemos que o batismo é uma das realmente dos elementos da palavra de Deus que nós chamamos de sacramento. Só existe para nós, o povo cristão, o povo evangélico, 2 sacramentos: Santa Ceia e batismo. O que seria então um sacramento, pastor Vitor? Sacramento é aquilo que Jesus determinou, é aquilo que Ele sacramentou, é aquilo que Ele realmente determinou que eu e você continuássemos a fazer, que nós precisávamos então fazer como aquilo que eles também fizeram. Jesus foi batizado por João Batista. Jesus também, é verdade que Ele mesmo não batizou, mas os seus discípulos batizavam. E Ele só deu uma ordem ao batizar as pessoas. A ordem é: o batismo precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe outra forma de batismo a não ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade que o sinal visível do batismo é as águas. Como na Santa Ceia o sinal visível é o pão e o cálice, no batismo o sinal visível é a água. E é verdade que existem muitas discussões a respeito da quantidade de água, dos tipos de batismo, se é por imersão, se é por derramamento, se é por aspersão. Queridos, nós, como Igreja de Cristo, como os metodistas, nós cremos e adotamos qualquer uma das formas de batismo, mas nós entendemos que o que salva não é o batismo. O batismo, ele é um sinal realmente de um novo nascimento, de que eu agora realmente já foi operada em mim uma obra interna. Aquilo que Deus fez no meu interior agora se torna visível e eu assumo diante de uma comunidade de fé a minha posição. Mas nós poderíamos citar, por exemplo, que nós também batizamos crianças. E por que batizamos crianças? Porque nós entendemos que elas também fazem parte da família de Deus. Elas também têm os mesmos direitos e privilégios que eu e você. E numa decisão de um pai, de uma mãe, de um responsável que apresenta o seu filho, que leva o seu filho também a participar desse batismo, porque o batismo que nós realizamos hoje, ele é como no Antigo Testamento era feita a circuncisão no 8º dia de vida. A
criança era circuncidada e ela então pertencia ao povo de Deus, era ali aquele sinal de um israelita, de alguém que realmente pertencia ao povo de Deus. E hoje nós então realizamos o batismo. Batismo é realmente algo que Deus nos mandou celebrar, que Deus nos mandou fazer. E ele é de suma importância. Por quê? Porque ele vai sinalizar algo da nossa identificação com Cristo. Nós então agora somos chamados de filhos, filhos amados, filhos escolhidos. O batismo também, ele fala da morte da velha vida. Eu sepulto, quando eu desço as águas, eu sepulto ali essa nova vida. O batismo também vai falar de uma identificação com a igreja, não só uma identificação com Cristo, mas também uma identificação com a igreja, com a família da fé. Então, um pertencimento, alguém que realmente entendeu, e não é porque eu já recebi a Cristo, eu já confessei a Ele publicamente, eu já realmente experimento e me movo por fé, como nós falamos agora, mas eu vivo todos os dias como um filho, porque o filho ele tem característica do Pai, e eu todos os dias vivo diante dessa característica. A Bíblia ela vai nos falar isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide! Jesus então está dando uma direção para os seus discípulos, que foi passada a nós. Ide, nós estamos, e enquanto vocês estão indo, enquanto a cada dia eu vou ensinando as pessoas a guardar tudo aquilo que Ele nos tem mostrado, eu vou então batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é lindo demais, quando você toma essa decisão: pastor, eu quero descer as águas, eu quero realmente sepultar o velho homem, a minha velha natureza, eu quero experimentar realmente um novo nascimento. É verdade, pastor, que isso já é visível na minha vida, é verdade que essa obra que Deus Ele faz é no meu interior, mas eu quero tornar isso público, eu quero realmente afirmar, reafirmar, eu quero realmente mostrar aquilo que Deus Ele operou no meu interior. Ela precisa fluir, ela precisa todos os dias ganhar forma. Então, querido, parabéns pela sua decisão, que você, que realmente ainda não desceu as águas, ainda não tomou a sua decisão, faça isso. O Senhor Jesus nos mandou fazer isso, esses dois sacramentos, Santa Ceia e batismo. Hoje nós estamos falando de fé e batismo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é uma certeza, é uma convicção. Eu preciso me mover por fé todos os dias, mas eu também preciso entender o batismo. Pastor, eu tenho algumas dúvidas. Então nós estamos exatamente aqui para entender, para poder trazer a você a respeito desse assunto tão importante na vida cristã. É verdade, que lá atrás era a circuncisão, mas o Novo Testamento vai deixar claro que o batismo ele substitui a circuncisão. Os sacrifícios que eram feitos lá atrás, hoje, na verdade, foi substituído por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, quando Ele derrama o seu precioso sangue, quando Ele entrega ali o seu corpo a meu e a seu favor. Então, nós precisamos entender que quando nós somos imergidos, a imersão, ela realmente é algo que me lança completamente, e eu vou para esse lugar que Deus me chamou, que Deus me levantou, e eu então experimento todos os privilégios que Deus ele tem para a minha vida.
o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver vários momentos. O carcereiro, por exemplo, quando ele estava ali por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, depois de serem chicoteados, depois de estarem ali com as suas costas feridas, eles estavam adorando a Deus. Diz o texto que por volta da meia-noite, quando eles estavam louvando ao Senhor, orando, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor, os alicerces daquela prisão foram abaladas, as correntes se soltaram e eles então ali vivendo aquele sobrenatural de Deus, o carcereiro ficou apavorado. E diz o texto que o carcereiro, ele achou que todos os presos que estavam sob a sua tutela tinham fugido. E ele então pega uma espada e ele queria então se matar. Mas o apóstolo Paulo, ele então diz, não, todos nós estamos aqui. Ele pede luz, o carcereiro pede luz e ele vai então e confere, todos estavam ali. E ele já boquiaberto, não sabendo o que tinha acontecido naquele lugar onde aqueles homens estavam adorando a Deus, o apóstolo Paulo então vai explicar para ele que aquilo era o poder de Deus, que aquilo era algo sobrenatural, era algo que Deus fez, mas eles não fugiram. E o carcereiro então, recebendo explicações do apóstolo e Silas a respeito de quem era Jesus, de tudo aquilo que Jesus tinha passado, de tudo aquilo que as pessoas fizeram por Jesus, o carcereiro faz uma pergunta primordial na vida de todo homem e toda mulher. O que devo fazer então? O que eu preciso fazer? O apóstolo Paulo vai dizer para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, eles naquele momento ali são levados para a casa do carcereiro. Eles então, naquele momento ali, recebem azeite sobre as suas feridas. E diz o texto que naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Nós temos um outro texto clássico também, onde o Filipe está ali de um modo sobrenatural também, colocado ali ao lado daquela carruagem do eunuco de Candence, que estava voltando, para a sua cidade. E quando ele então retornando de Jerusalém para a Etiópia, ele então lendo um trecho da palavra de Deus que falava a respeito da vida de Jesus, e após a leitura ele não compreendia a respeito de quem aquele texto falava, o texto do profeta Isaías. E então Filipe faz uma pergunta para o eunuco e diz assim, você lê? Você compreende o que lê? E então o eunuco diz assim, como compreenderei se não há quem me explique? E Filipe então pergunta se pode subir, e ele então é permitido subir na carruagem, e ele explica a respeito da pessoa de Jesus. E aquele eunuco, ele entende verdadeiramente, ele recebe por fé a Jesus, porque ele não viu a Jesus, mas ele recebe, ele sabe dessa importância, e ele vê água. Logo eles estavam passando perto de um riacho, e naquele momento ali, ele pergunta a Filipe, o que me impede de ser batizado? Nada. Filipe então desce com ele aquele riacho e ele é batizado naquele momento ali. Queridos, é primordial nós entendermos verdadeiramente aonde Deus quer nos levar. Agir com fé, entregar inteiramente as nossas vidas nas mãos do Senhor, mas também tomar uma decisão de se mover por fé e entregar a nossa vida pelo batismo. Você que está conosco, que está fazendo o primeiro módulo, que ainda não é batizado, se você já batizou em alguma igreja evangélica, você vai ser recebido aqui a comunhão de fé da nossa comunidade e será bem-vindo.
mas você que ainda não passou pela experiência do batismo, nós vamos então batizar. Nós vamos então ministrar sobre a sua vida. E você que já tomou a decisão por Jesus, vai viver uma vida extraordinária, uma vida que reflete o caráter de Cristo, aquilo que Cristo fez em você, que já está sendo evidenciado pelos frutos. Agora, assume realmente algo que você vai assumir diante da comunidade de fé, e assumindo essa decisão, essa tomada de decisão, você está sepultando o velho homem, a velha natureza, e nascendo para uma nova vida em Cristo. Eu experimentei isso há 22 anos atrás e eu tenho vivido uma vida extraordinária. Eu tomei essa decisão, passei nesse lugar que você está passando, me preparei, e eu também resolvi tomar essa decisão. E eu todos os dias tenho realmente experimentado de coisas sobrenaturais, vivendo uma vida plena na presença de Deus, enfrentando as lutas, enfrentando os desafios, enfrentando as situações que me sobrevêm, mas todos os dias vivendo de fé em fé e de glória em glória. Parabéns pela sua decisão, né? E creio que é só o primeiro passo, porque o batismo, uma das coisas que ele significa é a iniciação, é o início de uma caminhada cristã. Ele é o início, é só o começo, não é o fim, é o começo de uma caminhada extraordinária na presença de Deus. Alguém que realmente tomou essa decisão, a partir daí começa a experimentar coisas grandiosas, e a sua vida, ela vai falar. A sua vida, ela realmente vai inspirar outras pessoas a também andar como Jesus andou, a viver como Jesus viveu. Quando Jesus ele foi até João Batista para ser batizado, João Batista olhou e viu Jesus se aproximando. E ele falou assim: quem sou eu? Eu é que deveria ser batizado pelo Senhor. Mas naquele momento ali, o batismo do arrependimento, né? Naquele momento ali, Jesus vira para João Batista e fala assim: só faz aquilo que Deus te mandou fazer, cumpre aquilo que Deus te mandou cumprir. E ele então batiza. Mas logo após o batismo, Jesus recebe o Espírito Santo. É verdade que naquele momento ali o batismo do Espírito Santo veio em forma de uma pomba pousando sobre Jesus, e logo o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado. Talvez você tenha experimentado lutas grandiosas quando tomou a decisão por Jesus. Talvez as provas tenham se agigantado diante de você, mas permaneça firme. Deus está contigo. Os anjos serviam a Jesus ali no deserto. O Espírito Santo é que conduzia a vida dele, e ele saiu dali pronto para enfrentar os desafios, pronto para o seu ministério. Ele então ia experimentar milagres, sinais, maravilhas, prodígios, tudo aquilo que Deus tinha a respeito dele. Ele viveu isso intensamente. Está preparado para viver uma vida extraordinária? Você vai ser não só batizado nas águas, não só receber esse batismo do arrependimento, o início de uma nova caminhada na presença de Deus, não só vai sepultar o velho homem, mas vai nascer para um novo momento. E você também vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Foi isso que Jesus disse: vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, no outro texto, vai falar: venham após mim, da qual não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem fogo para a sua vida, tem promessas para a sua vida que vão se cumprir quando você se move nessa direção. Que Deus te abençoe, né? Que realmente você fique firme nessa decisão que você tomou. É um prazer fazer parte, ter você como parte desta família.
a família da fé, a família cristã, a família, né, que experimenta coisas grandiosas no Senhor, a maior família da face da terra, a família de Cristo, a família de Deus, a família de homens e mulheres, de filhos e filhas, que todos os dias vivem milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Um abraço do pastor Vitor. Nós estamos aqui começando com vocês nesse novo momento, nesse formato bacana que Deus nos proporciona, mas também queremos estar juntos com vocês no presencial, nos cultos, em alguns momentos, para a gente poder também crescer junto, para a gente poder caminhar em direção a todo o propósito que Deus tem a nosso respeito. Fique na paz. Um abraço do pastor Vitor, da Igreja Metodista Valentim, e é um prazer poder receber você como filho e filha de Deus nesse novo momento que você está vivendo na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.